Só a Escritura é a voz infalível de Deus. Em um mundo cheio de opiniões, tradições humanas, sentimentos voláteis, Só a Escritura nos chama de volta à fonte pura da verdade. A Escritura não é apenas mais uma entre várias autoridades. Ela é a autoridade final e suficiente para a fé e a vida do cristão. Sola Escritura significa somente a Escritura e é uma doutrina vital para os cristãos protestantes, que reconhece através da própria Bíblia que a Bíblia testifica a respeito dela mesma sobre ser a autoridade para o povo de Deus, regra de fé e prática do cristão. Então a igreja ela tem que se submeter à autoridade da Escritura. Durante a Reforma Protestante, esse princípio foi um grito de liberdade espiritual. Reformadores como Lutero, Calvino, enfrentaram uma igreja, a igreja medieval, que colocava a tradição e os decretos papais no mesmo nível ou até mesmo acima das Escrituras. E contra isso eles proclamaram, sola Escritura. Somente a Escritura é inspirada por Deus. Somente ela é a regra de fé e prática. Lutero, diante de um tribunal chamado Tribunal de Worms, ou a Dieta de Worms, ele disse: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. E a reforma foi um retorno às raízes. Paulo, ele escreve a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Isso significa que a Bíblia não precisa de acréscimos, nem de ajustes culturais ou revelações novas, pois o cânon já está completo, está fechado. Por isso que uma das marcas das seitas é quando surge um profeta dentro desse grupo, determinado grupo, que diz que ela tem a revelação final agora. É como se ele estivesse concluindo os escritos. Como, por exemplo, Ellen White, e da Igreja Adventista. E assim acaba se configurando seita. É a verdade. E Deus falou, e o que Ele falou está registrado, com clareza e poder na página das Escrituras. Jesus, diante da tentação no deserto, ele não argumentou com lógica própria e nem apelou a tradições. Ele respondeu: está escrito. Ele usou a palavra de Deus contra o inimigo, Satanás, que estava distorcendo a palavra de Deus. Sendo assim, quem somos nós para tratá-la com negligência ou relativismo? Sola Escritura é um chamado à humildade. É reconhecer que nós não somos juízes da palavra, mas ouvintes, atentos, discípulos moldados por ela. É confiar que a Bíblia é suficiente para nos conduzir à salvação, suficiente para discernir o que é verdadeiro e suficiente para nos transformar à imagem de Cristo. Tem igrejas que se dizem evangélicas que desprezam a Bíblia com o pretexto de que temos que viver de revelação. Isso é algo, muitas das vezes, puramente emocional, coisa da cabeça da pessoa. E chegam ao ponto de inverter as coisas, Eles vão dizer que estudar a palavra de Deus é carnal. E viver de revelação, de mistério, isso é espiritual. Só que como você vai julgar essa revelação, esse mistério, se não for pela Escritura? Como você vai saber se procede de Deus mesmo, ou se procede da carne pecaminosa do homem, ou se procede até mesmo do inimigo de nossas almas, Então, meus irmãos, que a palavra de Deus seja a nossa bússola diária, o nosso alimento constante, nosso alicerce inabalável. Onde ela fala, Deus fala. Onde ela cala, também devemos nos calar. Quando ela ordena, obedecemos com alegria, pois é nela que ouvimos a voz do nosso bom pastor. Compartilhando com vocês essa palavra,
a respeito dessa doutrina tão importante para nós cristãos bíblicos. Que Deus te abençoe.